Boa noite a você aí do outro lado, começando agora mais um saldo do dia. Voltei aqui, saldo do dia 22 de junho de 2021, em que o dólar até que enfim ultrapassou a faixa dos R$ 5, fechou o dia cotado a R$ 4,96. Fazia um ano que o dólar não baixava da faixa dos R$ 5, patamar então mais baixo atingido pela cotação da moeda americana no mercado à vista aqui do Brasil em um ano também. Por que, você está se perguntando? Juros, só se fala de juros. Pelo mesmo motivo do dia, aliás, a Bolsa fechou em baixa aqui no Brasil, a baixa chegou a ser maior ao longo do dia no Ibovespa. No final da sessão, a queda era de 0,4%, mais com 58 das 84 ações que fazem parte do Ibovespa para baixo. Hoje o dia foi de ata do Copom. Saiu, portanto, a ata da última reunião de política monetária aqui do Brasil, naquela quarta-feira que parece que não acaba nunca, tem potencial para reverberar essa quarta-feira ao longo das 6 semanas que separam uma reunião sobre juros da outra. Recapitulando aqui, se você ficou por fora, na última reunião de política monetária, os juros no Brasil subiram para 4,25% ao ano, mais uma alta de 0,75%, e o Banco Central avisou que, no mínimo, vai subir a Selic em mais 0,75 ponto e que, no mínimo, os juros vão até o patamar neutro, onde ele nem estimula nem desestimula a economia, patamar hoje estimado ali na casa dos 6,5% ao ano. Na ata que foi divulgada nessa terça-feira, ficou registrado que por um triz o Copom não deu uma paulada de um ponto cheio na Selic já na reunião passada, ou seja, se no mínimo vai subir 0,75 e o Copom disse que não fez isso trocando em miúdos para não assustar ninguém, o mercado redobrou a aposta de que pode vir uma alta de 1 ponto na próxima semana. E o dólar tem a ver com isso de várias formas. O dólar aqui no Brasil vem recuperando terreno desde que começou lá atrás, há algumas reuniões, a alta de juros aqui no Brasil, os juros que alcançaram na crise o patamar de 2% ao ano, o dólar com os juros bastante descompatibilizados em relação ao nível de riscos oferecido pela economia brasileira. O dólar deu a disparada que você sabe que deu ao longo da crise e agora vem recuperando terreno com os juros começando a ficar um pouco mais alinhados aos riscos oferecidos pelo Brasil. Por que isso mexe com o dólar? Porque menos dólares acabam fugindo do Brasil, mais dólares acabam sendo atraídos, porque os outros emergentes estão oferecendo ainda juros baixos, mais baixos do que no Brasil. Muitos deles estão começando a falar só agora em subir juros, ou seja, aumentou o diferencial de rendimento oferecido pelo Brasil em relação aos seus pares em patamar equivalente ou pelo menos parecido de desenvolvimento econômico. Dólar tem a ver também com a próxima decisão de juros, se vai ser 1 ponto, se vai ser 0,75, porque se o dólar continuar caindo, o dólar é um canal importante da inflação. O dólar caindo pode, por esse canal, balancear como canal deflacionário outros canais inflacionários que podem subir os juros em mais de 0,75 e em mais que os 6,5% projetados para o final do ano. O dólar balancearia então a pressão da crise hídrica com potencial de continuar aumentando a conta de luz aqui no Brasil até idos do ano que vem. Isso faz com que não só a conta de luz fique mais cara, mas praticamente todos os preços da economia sejam pressionados a subir. Restaurante usa luz, usina usa luz, você vai numa borracharia, usa luz, você vai no boteco, usa luz. Não vai muito no boteco não, que a pandemia não acabou, mas se você pedir um delivery lá,
Ele usa a luz para cozinhar o seu lanche, usa a luz para atender o telefone eventualmente, se você está falando aí num telefone sem fio, enfim. Todo mundo usa a luz, aumentando o preço da conta de luz para o setor produtivo, ele tende a repassar isso para você em forma de preços mais altos, dói aí no seu bolso, o Banco Central precisa recuperar a credibilidade perdida. E voltando aqui, disse ontem, volto a repetir, fique de olho toda segunda-feira na pesquisa Focus. O Banco Central vem perdendo o controle das expectativas. Se isso continuar acontecendo, ou seja, se o mercado continuar projetando inflação semana a semana mais alta, pode também o Banco Central intensificar a alta dos juros aqui no Brasil. E aí você se pergunta, retomando aqui o dólar, até onde vai esse dólar? Depende, né? Como eu disse, o Banco Central está alinhando os juros aos riscos oferecidos no Brasil. Se os riscos voltarem a subir, tem especialmente o risco fiscal, que deu uma acalmada, pode ser que seja encerrado ali o ritmo de queda do dólar, daqui o médio prazo, até o final do ano, eventualmente o dólar voltando a queimar essa gordura, voltando a subir, voltando a entrar na faixa dos R$5. Eleições são as eleições um gatilho importante para esse risco fiscal. A gente tem acompanhado no noticiário o atual presidente Jair Bolsonaro encomendando ao Ministério da Economia um jeito de subir o gasto com os servidores públicos, um contrassenso em relação à reforma administrativa que nem aprovada está e que procura cortar gastos com funcionários públicos ao longo da história aqui do Brasil, onde se gasta bastante. A folha de pagamentos da máquina pública brasileira é extensa e ocupa parcela importante do orçamento público. Jair Bolsonaro pretende aí um aumento de 5% para os servidores, que não é pontual, é algo perene, é algo que vai continuar, ou seja, tem uma folga fiscal que foi conseguida na base de mais crescimento, que é importante, né? E na base também de uma inflação mais alta, que não é bom sinal para as contas públicas, né? Depender de inflação mais alta, com o teto de gastos sendo elevado para o ano que vem. Queimar essa folga dessa maneira pode levar ao risco fiscal. Tem também um aumento sendo contratado pelo presidente Jair Bolsonaro, encomendado para a equipe econômica, para o Bolsa Família, que de fato é um programa essencial numa nação em que a pobreza tem crescido, mas que precisa, claro, ser pago. E sendo pago a mais, em 50% a mais, é que o presidente Jair Bolsonaro quer, o risco fiscal é pressionado. Isso tem, claro, um objetivo eleitoral. Do outro lado, na polarização, o ex-presidente Lula tem falado em não só furar o teto de gastos, como essas ideias do Bolsonaro pretendem fazer. Ele quer tirar o teto de gastos, não tem teto. Se, de acordo com o presidente Lula, ele pretende que assim seja, caso seja eleito. Precisa o Congresso topar. Seja como for, risco fiscal pode ser pressionado aí fortemente daqui poucos meses, e isso pode servir de freio à queda do dólar. Vamos ver o que acontece. E tem também o mundão, né? Estados Unidos subindo juros em breve, o dólar tende também a se fortalecer por si só. Isso pode também frear a queda do preço da moeda americana aqui no Brasil. Hoje, o dólar ajudou os juros, quem sabe no Brasil, a não precisarem subir tanto aí ao longo do ano. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, fico por aqui com o dólar abaixo dos R$5. De novo, demorou, mas chegou depois de um ano. Forte abraço, se cuide, a pandemia não acabou, use máscara, confie na ciência, até a próxima e tchau.